Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos. Eu tenho só a agradecer às nossas famílias que estão nos abraçando nesse momento de pandemia. O Colégio Madalena Sofia não tem nem o que dizer. Meu nome é Mariana, para quem não me conhece, eu sou uma das gestoras do colégio, juntamente da Rita Inocêncio e do Lucas Drosna. Nós estamos aqui fazendo essa live hoje, no dia 7 de agosto, porque seria o dia que o professor Ivo José Triquez completaria 55 anos de idade. E acho que ele, independente de onde ele esteja, ele era um entusiasta da educação e ele sempre celebrou a educação. Então, nada melhor do que para comemorar um dia, em vez de ficarmos tristes, de chorarmos, nós celebrarmos a missão da vida dele, que era transmitir educação, conhecimentos da vida para todos os seres humanos. E não teria convidado melhor para chamarmos do que o Marcos Meyer, cidadão honorário de Curitiba, currículo assim que fala mais do que qualquer coisa, e uma pessoa que tem um testemunho muito grande na área de educação, de mudar a vida das pessoas, assim como o professor Ivo teve. Quem conhece sabe tudo isso que ele vivenciou. Então, gostaria de chamar o Marcos Meyer agora, junto conosco, para dar uma palestra muito boa, gente. Olha, preparem os lenços, será maravilhosa. Marcos, a palavra é com você. Muito obrigada pela essa honra de compartilhar esse momento conosco aqui do Colégio Madalena Sofia. Boa noite a todos, que delícia estar aqui com vocês. É uma honra muito grande para mim, em especial porque esse tema, gente, é um tema que diz respeito à minha vida e ao meu último grande projeto, que foi escrever uma história fantástica, que daqui a pouco eu conto em mais detalhes, tá bom? Então vamos lá. Para que vocês entendam a história, e essa história é realmente impressionante, é preciso que eu volte um pouco para trás e fale rapidamente, não se preocupem, vai ser rápido. Eu vou falar rapidamente sobre a minha adolescência e o que aconteceu lá que marcou a minha vida e que isso teve repercussão muitos e muitos anos depois. É assim, quando eu era adolescente, vocês conseguem imaginar um cara totalmente branco, né? Branquelo, meu cabelo era da mesma cor naquela época, não era escuro, era totalmente branco, uma pele totalmente branca, nariz vermelho, e eu tenho hoje 2 metros de altura, e naquela época, na adolescência, eu já tinha quase 2 metros, então eu era o mais alto, não só da sala de aula, mas eu era o mais alto da escola inteira. Eu era o mais branco e o mais magro. Vocês conseguem imaginar que figura mais ridícula? Uma figura esquisita aos olhos das outras pessoas, principalmente aos olhos de crianças da periferia, que não são acostumados a ver esse tipo de biotipo, né? Esse tipo de perfil de uma pessoa. E claro que eu virei alvo de bullying. E aí, todos os dias, gente, todos os dias, aquele povo começou a me provocar. Não só os meus amigos da minha sala de aula, mas a escola inteira. E eu sabia que não adiantaria eu mudar de escola, porque isso ia acontecer em qualquer lugar que eu fosse. Só que, como adolescente, a gente não tem os mesmos recursos emocionais, psíquicos, para lidar com esse tipo de brincadeira. Hoje podem brincar, podem tirar sarro da minha altura, da minha brancura, do meu nariz, podem tirar sarro de qualquer forma. Por quê? Porque hoje eu tenho uma outra leitura sobre tudo isso que aconteceu. Mas naquela época era puro sofrimento. Então, todos os dias eu era chamado de vara de catar laranja, urubu branco, espanador da lua, porque meu cabelo era arrepiado, então, espanador da lua. E assim, gente, a hora que os meus poucos amigos que restaram, eles tentavam ainda continuar comigo, continuar batendo papo e tal, os outros tiravam sarro deles. Você é amigo da vara? Você é amigo do espanador da lua? E aí eles também me abandonaram e eu fiquei totalmente sozinho. Agora, um adolescente
que qualquer adolescente ama ter amigos, bater papo, se comunicar e assim por diante. E eu estava naquele momento sem amigos. Graças a Deus eu tinha uma família com irmãos e tal que me deram sustentação emocional para dar conta de lidar com tudo aquilo. Mas, infelizmente, as ideias de o que eu estou fazendo nesse mundo começaram a aparecer. Então, quando a gente é simplesmente deixado de lado todas as vezes, quando eles faziam equipes para montar algum trabalho, eu era deixado de lado, eu ficava fora das equipes. Então, quando eu comecei a me sentir totalmente sozinho e nada do que eu fazia tinha valor dentro daquela turma, dentro daquela escola, eu comecei de verdade a pensar que a vida não valia mais a pena, que a vida era dura demais, triste demais, dolorosa demais. Portanto, eu comecei sim a ter o que a gente chama hoje em psicologia de ideação suicida. Eu tinha ideias suicidas, eu imaginava essas coisas acontecendo comigo, eu imaginava as tragédias acontecendo, eu imaginava eu próprio causando algum tipo de mal para mim. Sério, não foi fácil, porque todo dia eu tinha que lutar contra esses sentimentos, lutar contra todo esse tipo de pressão e achar uma saída. E aí, que saída era essa, né? Que tipo de lugar é esse? Então, eu achei um uma pequena luz e tal, que era ler. Eu comecei a ir a pé para a biblioteca pública, nós éramos uma família muito pobre, morava lá nas Mercês, andava uns 3 quilômetros, ia até a biblioteca pública e ficava lá o tempo todo. E aí lia de tudo, apenas porque eu queria fazer algo e sair deste mundo real e ir para o mundo da fantasia. Então, foi essa situação. Graças a Deus, a minha família, religião, tudo isso junto começou a fazer com que eu pensasse de outra forma. As leituras dos irmãos Grimm, Christian Andersen, os clássicos da literatura infantil e tal, eu comecei a ler e assim eu ficava extasiado com aquilo, achando que ali havia um tipo de saída. É claro que, graças a Deus, nada de mal aconteceu, não fisicamente, mas emocionalmente eu fiquei marcado com isso. E aí, mais tarde, na vida adulta, eu comecei, então, em vez de pensar sobre suicídio, comecei a estudar o suicídio. Comecei a estudar questões relacionadas à vida e à morte. Por que algumas pessoas não se apegam à vida? Por que algumas pessoas estão tão desesperadas nesse mundo? E aquilo começou a me chamar a atenção. E aí eu fui fazer o vestibular para matemática, porque era a única matéria que eu me dava bem. Eu fui fazer o vestibular para matemática, me tornei um professor de matemática, mas de alguma forma tudo aquilo relacionado a por que uma criança aprende, por que gosta, por que ama, por que odeia matemática ainda estava em mim. E aí, mais tarde, então, eu fiz o curso de psicologia. E aí, na busca também de entender o sentido da vida, entender por que as crianças amam ou odeiam a aprendizagem, uma disciplina ou outra, e assim por diante. Então, eu fiquei com essa marca que foi, de alguma forma, foi ficando para trás. Essa pesquisa sobre suicídio, principalmente ideação suicida, ficou para trás. Mais tarde, eu conheci a Jeanine Rollin, que me encheu de vida. E esses sentimentos, esse assunto, esse tema ficou muito forte, ficou uma marca em mim. E aí aconteceu, gente, que eu queria demais aprender sobre o ser humano e como que um professor tem que interagir com o aluno. E aí eu descobri uma teoria que, infelizmente, muito pouco divulgada no Brasil, que é uma teoria israelense chamada teoria da mediação da aprendizagem. Que essa teoria, a base dela, queridos, a base dela diz o seguinte: a forma como eu interajo com o meu aluno pode fazer com que esse aluno aumente a própria inteligência. Isso me fascinou. E eu estudei tudo que poderia estudar aqui no Brasil, principalmente no CDCP, Centro de Desenvolvimento Cognitivo do Paraná. Fui lá, fiz os cursos, e aí só havia mais uma única possibilidade de continuar me aprofundando, se eu fosse
para Israel. E aí eu fui para Israel. Eu tenho uma história fantástica de como que eu consegui, mas isso deixa para um outro dia, uma outra hora. Eu consegui ir para Israel. Fiz o curso lá, me encantei com tudo aquilo. Eu não sou judeu, mas eu me encantei com o judaísmo, pelo judaísmo, me encantei com a história de Israel. E aí um casal que estava lá, meus amigos, me convidaram para fazer um turismo em alguns pontos de Israel. Mas, nossa, claro, imediatamente. Bom, eu visitei vários lugares, mas eles me levaram para um lugar chamado Massada. Massada é uma montanha de pedra e areia no meio do deserto, pertinho do Mar Morto. E aí só tem duas formas de subir. É um caminho chamado Caminho da Cobra. Depois eu mostro isso para vocês. Caminho da Cobra é uma montanha muito alta, uns 400 metros. E para você subir a pé no calor do deserto, não é para mim. Mas graças a Deus, aquilo é um lugar muito turístico hoje em dia e tem um bondinho. Então peguei o bondinho, fui lá para cima e lá eu vi as ruínas do Castelo do Herodes, ruínas das muralhas, ruínas de armazéns. E aquilo achei interessante. Ficava assim, olha só que interessante. Mas ao meu lado havia um guia turístico que contou a história de Massada para aquelas pessoas, e ali eu me arrepiei tanto, foi um impacto tão forte na minha vida que gelou, sabe aquele gelo que vem por dentro assim, me tomou conta? A história de Massada, daqui a pouco eu conto com mais detalhes, é a história do maior suicídio coletivo da humanidade. E quando eu pensei, meu Deus do céu, eu estou neste lugar, eu não sabia que era isso. Eu não sabia que era esse lugar. Mas eu estava ali no meio, com toda aquela história, todo aquele impacto de vida. Eu pensava assim, meu Deus, mas por quê? O que aconteceu com essas pessoas? Por que cometeram suicídio? Por que tantas pessoas fizeram isso ao mesmo tempo? Isso me deixou assim, abismado, uma vontade fantástica de buscar mais informações, de saber por que aquelas pessoas no alto daquela montanha, num lugar maravilhoso que dá lá de cima, dá para ver o Mar Morto inteiro, por que essas pessoas desistiram de viver? E eu quis saber. Eu quis saber com mais profundidade. Eu me perguntava por que eu nunca vi isso nas aulas de história lá no colégio. Por que eu nunca vi? Por que isso não é conhecido? E aí eu fui estudar. Gente, esse momento em que eu estava lá era o ano 2000, ou seja, já faz 20 anos. E desde aquela época, desde aquele ano, eu comecei a ler, estudar, eu queria saber mais sobre aquilo. E aí eu tomei uma decisão, há alguns anos eu tomei uma decisão. Eu vou escrever um livro sobre essa história. Mas aí vem a autocrítica e crítica de outras pessoas dizendo: você não é historiador. Você não pode escrever um livro de história porque você não é um historiador. Aí eu pensei, é verdade, mas eu sou um matemático, eu sou um psicólogo, eu tenho que achar um jeito, eu tenho que achar uma forma de contar essa história. Aí eu pensei, sabe de uma coisa? Eu vou escrever um romance, eu vou escrever a mais linda história de amor que eu possa conceber, que eu possa imaginar. Só que o pano de fundo dessa história vai ser a história de Massada. Então, agora, depois de muitos anos, esse livro está pronto, ele está totalmente escrito, ele foi para a editora e está aguardando essa pandemia toda terminar, para que a gente possa, então, fazer lançamento de livro e tal. Então, ainda vai demorar alguns meses. Mas eu vou contar para vocês sim, vou dar alguns spoilers, mas não tem problema. Tenho certeza que depois de eu contar essa história, você vai querer, ainda assim, comprar o livro. E se você não quiser, compre só de raiva. Então, meus queridos, eu vou te contar essa história. Eu vou contar misturando a fantasia, que é o romance, é a história de uma moça
e os fatos históricos que são verdadeiros, são reais. Então começa mais ou menos essa história, começa mais ou menos no ano 66, uns 33 anos depois da morte de Cristo. Então lá pelo ano 66, mais ou menos, os romanos estão colocando impostos tão altos sobre os judeus, porque os romanos invadiram toda a região e os judeus agora precisam estar subordinados ao poder romano, e eles colocaram impostos altíssimos sobre os judeus e eles não suportavam isso, não dava certo. Aí surgiu um grupo de judeus dentro de uma seita que começou a se rebelar. Eles eram uma espécie de guerrilheiros. Eles eram chamados de sicários. Os sicários. Por que eles têm esse nome? Por causa da sica. Sica depois eu mostro para vocês algumas imagens. Sica é um pequeno punhal bastante pontudo que esses sicários iam por trás de um guarda romano e enfiavam aquele punhal na base do cérebro e simplesmente o soldado caía. E como é uma arma muito pequenininha, já era guardada sob o manto, sobre a túnica, e essa pessoa desaparecia no meio da multidão. Isso fez com que os romanos começassem a ficar cada vez mais com ódio dos judeus. Como eles não sabiam diferenciar quem são os sicários, quem são os judeus normais, quem é povo, simplesmente povo, eles não sabiam diferenciar, portanto, qualquer um poderia ser, então eles estavam com raiva de todos, eles não sabiam diferenciar. E aí, no ano 66, os romanos, com muita raiva, eles decidiram, vamos acabar com eles, vamos começar com as comunidades onde eles se escondem. Essa era a mentalidade romana. E eles foram para uma comunidade que era de essênios, que não tinham nada a ver nem com os zelotes, nem com os fariseus, nem com os sicários. Eles simplesmente acharam que aquele era um grupo de criminosos assassinos. E eles então se encaminharam para esta comunidade chamada Qumran. E eles foram naquela direção. No caminho, estupraram mulheres, mataram crianças, matavam todo mundo que havia pela frente. Só que os essênios receberam a informação: os romanos estão chegando, vão nos matar. E sabe o que eles fizeram? Eles esconderam dentro de potes de barro todos os pergaminhos, que são os pergaminhos dos livros bíblicos. Na verdade, todos os pergaminhos do Velho Testamento estavam ali. E eles esconderam dentro de potes de barro e esconderam esses pergaminhos em cavernas, em grutas ali na região. Os romanos chegaram, destruíram a comunidade, mataram todos os essênios, alguns só escaparam. O general Tito, filho do imperador Vespasiano, o general Tito cercou Jerusalém. Isso foi em 69, perto do ano 70. Cercou Jerusalém e eles fizeram um cerco muito sacana. Era o cerco assim, ó. Cercaram a cidade e quem quisesse entrar, podia. Menos comida. Comida não podia entrar. Podia entrar pessoas. Então eles deixavam todo mundo entrar, mas não permitiam ninguém sair. Se alguém tentasse sair, morria. Só que passou 1 mês, 2 meses, 3 meses. Gente, naquela época não tinha geladeira, não tinha como guardar comida, não tinha o que fazer. Aquele povo começou a entrar em pânico de tanta fome. E os romanos lá fora diziam assim: deixa eles se matarem lá dentro de fome, depois a gente invade e acaba com eles. E essa foi a estratégia do general Tito. 5 meses de cerco, 5 meses cercando ali. E aí foi tão desesperador, gente, tão desesperador, que as pessoas ali não sabiam mais o que fazer. E agora, então, eu vou contar para vocês a história de uma menina, de uma moça, uma jovem, estilo Mariana, chamada Radassa. A Radassa, o sonho dela era tomar as próprias decisões,
mas naquela época uma mulher não tinha esse direito. Inclusive, se vocês observarem no Velho Testamento, as mulheres não eram nem contadas. Então, era assim, um povo de 300 mil homens, só contava os homens, não contava as mulheres e crianças, eram os homens que eram importantes, as mulheres não. As mulheres não tinham direito à palavra, elas não podiam falar em público. Então, era uma coisa assim muito grave, muito séria. Só que a Radassa nasceu com uma inteligência acima da média e ela queria ser ouvida, ela queria falar, ela queria se comunicar com as pessoas, ela queria poder dizer o que estava pensando, mas isso não era permitido para uma mulher naquela época e era o sonho dela. E ela discutia com o pai, só que ninguém sabia, ninguém percebeu que como ela era uma inteligência acima da média, sabe o que aconteceu? Ela aprendeu a ler sozinha aos 3, 4 anos de idade, antes de qualquer outra pessoa. Então, ela aprendeu a ler sozinha, e isso foi impactante, porque uma mulher não aprende a ler, uma mulher tem que ficar, não tem que ter aulas. E aí, ela não só aprendeu, como ela lia daí os livros sagrados, que o pai era um sacerdote, o pai sendo um sacerdote, ela tinha acesso aos livros, ela lia e gravava, ela memorizava as histórias. Então ela era uma menina acima da média. E aí o sonho dela era poder tomar as próprias decisões. Até que um dia ela foi brincar com o irmãozinho é um irmão menor, ela estava andando com o irmão pela cidade, por Jerusalém, eu estou falando isso um pouco antes do cerco dos romanos, ok? Um pouco antes do cerco dos romanos. O pai trabalhava no templo sagrado e ela então foi brincar com esse irmãozinho pela cidade. E aí conheceu a maior paixão da vida de uma pessoa. Ela descobriu um homem lindo, maravilhoso, querido, gentil e que a respeitou tanto que permitia que ela falasse, conversava com ela. Ela ficou tão encantado com ele que ela se apaixonou perdidamente por ele. E ele se apaixonou por ela, pela inteligência dela, pelo jeito dela. Ele não acreditava que ela pudesse ser uma judia massacrada pela cultura da época. Então, essa paixão acontece e fica cada vez mais forte, cada vez mais gigante, e aí o cerco de Jerusalém. Aí os romanos estão prontos para atacar. E aí o pai da Radassa só descobre um jeito de sobreviver. Porque numa cidade dessa, o maior alvo é o templo. Porque lá no templo tem ouro. Então é um alvo de poder e de riqueza. Claro que os inimigos vão querer entrar ali. Claro que os próprios partidos políticos da época vão querer tomar o templo. Então, não só os sacerdotes estão em perigo, como as famílias dos sacerdotes estão em perigo. Gente, muito medo. A Radassa começou a ficar com muito medo. Ou ela vai morrer por esses inimigos internos, ou vai morrer pelos romanos. Gente, vocês conseguem imaginar isso? Você está brincando com o teu irmão e de um dia para o outro, tudo muda. É algo como aconteceu com a gente. A gente estava dando aula, assistindo aula nas escolas, de repente, tudo muda. Nada mais é como era antes. E aí, a única forma de salvar a vida da Radassa e do seu irmãozinho, o pai, um sacerdote, foi extremamente estratégico e chamou o líder dos Zelotes, que era um partido político, era uma facção, dentro da qual estavam os sicários. Então, chamou o líder deles e então combinou um casamento entre ele e a Radassa. Isso salvaria a vida da Radassa, a vida, mas não o coração. Salvaria o corpo, mas não a alma dela, não o sonho dela. E colocá-la nas mãos de um líder dos Zelotes, de um sanguinário assassino, de um militar, ela não queria isso, não sonhava. Aí a briga e a revolta foi maior ainda, mas o pai falou: cale a boca, você não pode, nem tem o direito de falar.
Aí, contando os detalhes, não vou contar todos os detalhes, eles precisam, então, de qualquer forma, achar um jeito de fugir. O jeito de fugir eu não vou contar. Isso só vai ver no livro, porque não, nesse momento agora, aqui nessa conversa contigo, não importa tanto. Mas eu queria que você sentisse a pressão. O povo vai morrer, já está morrendo de fome, guerras internas por comida, os romanos em volta vão atacar, precisam achar um caminho para fugir. E esse rapaz maravilhoso, apaixonado e tal, ele acha um jeito de fazer com que Radassa escape desse lugar. E então é um grego, um rapaz grego chamado Alexandre, ele consegue fazer com que a Radassa escape desse lugar. Então, gente, eles conseguem escapar e vão para a mesma fazenda onde o tio Gessé está. Vão para lá. E os romanos destroem Jerusalém. Se você quiser um pouco mais sobre informações da história, vejam a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70. Eu vou mostrar para vocês agora algumas imagens, só para a gente poder entrar um pouco mais nessa história, para vocês terem um pouco mais de ideia do que está acontecendo. Então, assim, vamos lá para o primeiro slide. O que eu estou contando para vocês é uma história de Radassa, né? Que tudo isso que eu contei para vocês até agora, que daqui a pouco vocês tenham paciência de que daqui a pouquinho, bem rapidamente, eu vou fazer um fechamento, contar o final dessa história e vai impactar a sua vida como impactou a minha. Vocês vão perceber que isso vai acontecer. Então, os essênios guardaram os pergaminhos do Mar Morto naqueles potes de barro e esconderam nas cavernas. Sabia que só agora, gente, recentemente, em 1947, é que descobriram esses pergaminhos, acharam os pergaminhos. Olha que lindo isso. Eles ficaram guardados naqueles potes de barro, de cerâmica, ficaram guardados quase 2.000 anos ali. E sabe por que eles foram preservados? Porque um dos únicos lugares no mundo onde a umidade do ar é muito baixa e a salinidade, tem muito sal na região para matar fungo e bactéria, é nessa região. Portanto, só por isso é que esses pergaminhos foram resgatados. Isso aqui é uma sica, que é um pequeno punhal, facilmente de ser guardado e escondido. É com a sica, então, que eles matavam os romanos, e isso causou um grande problema para os romanos, e, claro, para todos os judeus, porque agora os romanos matam todos os judeus, não só os sicários. Aqui está o templo, gente. É uma maquete, o templo antigo. Esse templo foi inteiramente destruído pelos romanos, inteiramente destruído, e foram retirados o candelabro, que a gente chama de menorá, a mesa de ouro, uma série de coisas muito importantes para os judeus foram simplesmente retirados e levados para Roma. E aí fizeram, em homenagem a poucas décadas, o Arco de Tito, que, na verdade, é uma memória a essa invasão, esses assassinatos que os romanos fizeram daquele povo simples que estava lá. Aqui é um dos quadros mais famosos sobre a destruição de Jerusalém. Do lado esquerdo, embaixo, vocês podem ver um candelabro da altura de uma pessoa. Isso foi levado pelos romanos. E hoje, a única... observem aqui o templo. O único resquício, a única parede que sobrou deste palácio, desse templo maravilhoso, foi essa parede que hoje a gente chama de Muro das Lamentações. Um detalhe curioso é que do lado esquerdo da tua tela, que você está vendo agora, é a região onde os homens podem ir até a parede, colocar as mãos e fazerem orações. E ali do lado direito tem uma cerca impedindo, são as mulheres. E as pessoas então vão até o muro. Eu tive essa oportunidade, fui até esse muro, pude orar por todos nós brasileiros. Eu fui lá
E lá eles colocam, então, bilhetinhos de oração nos frestos, entre as pedras. E incrível que pareça, sempre tem alguém que já imagina como ganhar dinheiro. Então, existe uma empresa hoje que você vai lá, paga, eles imprimem e levam a tua mensagem e eles colocam lá nos frestos. Claro que não tem mais espaço para isso, então, de vez em quando, os judeus fazem uma equipe para tirar todos os pedidos. E esses pedidos, então, são enterrados num lugar também sagrado, que hoje em dia está sendo no Monte das Oliveiras. São só detalhes, só curiosidades, mas eu queria mostrar para vocês Massada. Massada, então, são essas ruínas que eu visitei, é esse lugar que eu visitei. Foi isso que eu vi quando eu fui para Israel visitar. Do lado esquerdo de vocês, lá embaixo tem uma estradinha e é dali que parte o bondinho aéreo, né? O bondinho para chegar lá em cima. Mas eu vou mostrar para vocês como provavelmente era no ano que eles escaparam e conseguiram ir lá para cima. Então, mais ou menos isso daqui, ó. Era um lugar maravilhoso. Havia palácios, havia armazéns, casas para morar. Esse lugar aqui é maravilhoso. Mas vou voltar à história, vou voltar um pouco e contar então para vocês o final dessa história. Então, vamos voltar um pouquinho. Queridos, Hadassah, vai acontecer um monte de outros detalhes históricos maravilhosos, super legais, mas não vou ter tempo de contar isso agora nesse momento. Eles vão para a fazenda e lá na fazenda eles sabem, os romanos decidiram matar todos. Então agora eles precisam escapar e eles escapam, saem dessa fazenda e vão para onde? Sobem essa montanha chamada Massada. Naquela época não tinha o bonde aéreo, então tinham que subir pelo caminho da cobra, que era muito mais complicado do que é hoje. E qualquer resbaladinha que você desse, qualquer escorregão, você caía morro abaixo e ia matando os que estavam abaixo de você. Então, era assim muito perigoso subir. Então, todas essas pessoas que estavam na fazenda, mais os essênios, os zelotes, que já estavam em Massada, somou 966 pessoas. E aí eles subiram e estavam lá em cima, só que com um detalhe. Eles levaram alimentos, eles tinham armazéns cheios de grãos, eles tinham pombas para criar, eles tinham como plantar hortaliças, ou seja, eles poderiam viver ali quanto tempo fosse. E uma vez por ano chove, e a chuva, a água que cai em cima do platô, ela é colhida por cisternas e essa água é guardada. Portanto, estes judeus que estão lá em cima, 966 pessoas, eles têm comida e água para ficar lá quanto tempo for necessário. E aí os romanos chegaram lá e cercaram Massada, construíram um muro para ninguém mais escapar e disseram: vocês vão morrer de fome e de sede, uma hora vocês descem. Só que eram 15 mil soldados romanos que cercaram aquela montanha. Hadassah, o irmãozinho Benjamin, estava ali. O pai da Hadassah estava ali. Mais 900 e poucas pessoas estavam ali. E 15 mil soldados romanos prometendo que iam matar um a um. E aí eles não conseguiam fazer isso, eles não conseguiam subir, porque tentaram subir, os judeus lá em cima jogaram areia e pedra, aquilo fazia uma avalanche e matava todos. Então, os romanos cercaram e ficaram esperando. Só que o imperador Vespasiano disse: parem de passar vergonha. 15 mil soldados romanos, 15 mil legionários não podem perder para um pingado de judeus sem armas em cima de uma montanha. Vão lá, subam de uma vez e matem todos. Não importa quantos vão morrer. Só que o general que cercou Massada sabia que se tentasse de qualquer forma, morreriam. Então eles resolveram construir uma rampa. E essa rampa foi cada vez mais chegando perto da muralha. E quando chegou, os judeus
tem mais uns detalhes aí, mas quando a rampa terminou de ser construída, era final do dia, e eles disseram: amanhã cedo, judeus, nós vamos subir, vamos estuprar todas as mulheres, vamos matar as crianças na frente das mulheres, e vamos matar os homens na frente das mulheres. E depois vamos escravizar algumas para ficar com a gente. Essa era a mensagem. E eles já tinham cumprido esse terror, essa coisa terrível, já tinham cumprido nas comunidades anteriores, como foi em Qumran. Aquele povo vai morrer no outro dia, mas eles não vão apenas morrer, eles vão ser torturados antes de morrer. Eles vão ser estuprados, as crianças vão ser, a cabeça vai ser cortada. Aquele é um momento de terror e pânico horrível. É horrível. Eles estavam com medo, eles estavam assim, sabendo que nada mais poderia acontecer. E aí o líder dos zelotes, aquele que era prometido para Hadassah em casamento, chamou todos para tomarem a mais terrível decisão que um povo poderia tomar. O líder chamou a todos, pediu a palavra e disse: nós não vamos dar esta honra para o inimigo de nos matar. Nós não vamos deixar que estes porcos sanguinários tirem a nossa vida. E aí, gente, ele não tinha o que fazer. Não havia esperança. Não há saída. Queridos, eu não sei como você está hoje. Eu não sei o tamanho da tua dor. Eu me sentia assim quando eu era adolescente. Eu não queria mais viver. Todo mundo em volta de mim era como se fossem 15 mil inimigos. Eles estavam prontos para tirar minha vida. Talvez você esteja num momento assim, talvez o seu casamento não esteja bem, talvez você tenha brigado com a pessoa que você ama, talvez você tenha perdido o emprego. Eu não sei como está a dor no seu coração. Talvez você esteja se sentindo nesse momento como se 15 mil inimigos estivessem contra você. Nada dá certo, nada funciona. Não é possível escapar. Se tentar descer dessa montanha, vai morrer. Se ficar, vai morrer porque o inimigo vai subir amanhã de manhã. O que fazer? Então esse líder dos judeus disse: não vamos deixá-los fazer isso. Vamos nós mesmos tirar as nossas vidas. Gente, nesse momento, Hadassah gritou: não! E pediu a palavra e disse: não podemos fazer isso. Sempre há uma saída. Essa esperança da Hadassah que eu queria que estivesse no seu coração. Não importa, gente, o tamanho da morte, não importa o tamanho da dor, da tragédia que esteja nos esperando. Não importa, gente, existe uma saída. Só que ao olhar de todos, de todo aquele povo, não há saída. Não há a menor possibilidade. Então, o que eles decidem? Decidem realmente cometer o suicídio. Mas a Hadassah então pede: deixem eu falar. E o povo manda ela calar a boca, porque é apenas uma mulher. Aí nesse momento, pela primeira vez na vida da Hadassah, pela primeira vez na história daquele povo, um sacerdote se levanta, é o pai de Hadassah, e diz: ela vai falar em meu nome, e permite, pela primeira vez, que a filha fale. Queridos, olha esse momento, olha que coisa mais linda. Aquilo que ela lutava todos os dias para ter o direito de ser ouvida, para ser respeitada. Só nesse momento ela conseguiu. Só que não tem o que fazer. Mas ela gritou: povo, meus amados, vocês são meus irmãos, meus parentes, meus amigos. Há uma saída. Quando o Egito quis nos matar, Deus nos livrou.
Quando chegamos em Jericó, Deus derrubou as muralhas. Então ela foi citando os momentos mais importantes da história. Talvez seja a hora, nesse momento, de você relembrar dos momentos mais importantes da sua história e ver que ali havia a mão de Deus. Então ela pede, fala assim, tem que haver uma saída. Deus pode agir no último momento. Eu acredito nisso. Sigam-me. E todos viraram as costas para Radassa e a deixaram sozinha. Ela tentou conversar com o pai a abraçou e disse, nada mais poderá ser feito. Então, aquele povo fez um sorteio, porque no judaísmo, o suicídio, ele é um pecado, não podem fazer isso. Então, eles fazem assim, eles sortearam 10 homens, para que esses 10 homens cortassem a veia jugular das pessoas e elas morressem por falta de sangue. Então, 10 homens fariam isso. E, por último, esses 10, eles iam sortear um que iria matar os outros. Portanto, parece um suicídio coletivo, mas, na verdade, todos foram mortos pelos seus próprios companheiros. Então, foi isso que foi feito. Preste bem atenção nisso, 1965, numa expedição arqueológica, descobriram os pedaços de vaso, os pedaços de cerâmica, onde estavam escritos os nomes daqueles 10 homens. E um deles foi o líder dos Zelotes. Está lá, a história diz, a história mostrou. Então, aconteceu, todos fizeram isso, tiraram as próprias vidas num momento desesperador. E de manhã cedo, aqueles 15 mil inimigos invadiram de uma vez só, entraram com a espada e escudo, prontos, gritando, vamos matar todos, entrar. E cadê? Cadê o povo? E eles só viram pelo chão casais abraçados eternamente, mães com os bebês no colo, ambos mortos. Todos mortos, sangue escorrendo por todo lado. Era uma coisa tão forte, tão impactante, que eles pararam, não sabiam o que fazer. Os romanos ficavam andando pelo platô, arrastando a espada, sem saber o que fazer. O que nós podemos fazer? Nada mais pode ser feito. Aquilo ficou tão silencioso, mas tão silencioso, que o silêncio machucava a alma dos romanos, que estavam acostumados a matar. Mas aquilo foi mais impactante ainda. O que fazer quando 15 mil inimigos cercam você? Talvez você pense, é melhor eu tirar minha vida. Sempre há uma saída. Você não pode desistir. Não importa o tamanho da tua dor. Eu sei que às vezes dói muito, porque para mim doía muito. Eu sei, eu sinto isso. Mas, meus queridos, há uma saída. E no meio daquele deserto, no meio daquela montanha, lá em cima daquela montanha, impregnados por aquele silêncio que machucava a alma, um bebê chorou. Um bebê? Onde está esse bebê? E aí foram atrás, gente, e descobriram numa cisterna onde guardavam água, havia 2 mulheres e 5 crianças que não admitiam morrer, não admitiam ser mortos. Por quê? Porque sempre há uma saída. Uma delas era Radassa. E aí ela foi levada, esse grupinho foi levado para o general matar. Será que ainda há uma saída? Aí o general olhou para essas 2 mulheres e essas crianças, olhou para eles, vendo todos os parentes e amigos ali mortos, olhou para eles e disse, eu não ousarei tirar a vida de um pequeno grupo, cujo Deus deles permitiu que vivessem. Sempre há uma saída. Meus queridos, nunca, nunca, nunca desista. Não importa o tamanho da montanha, não importa o quão distante você está da liberdade, da vida, dos alimentos, da água,
Ou seja, não importa o quanto você está longe de um emprego, de um amor de verdade, de uma paixão de verdade, não importa, meus queridos, não importa. Há uma saída, há um jeito de sair disso. Não é falsa esperança. A falsa esperança era para aquelas pessoas que viraram as costas para Radassa. Viraram as costas para qual mensagem? Para a mensagem que ela levantou a mão e gritou: há uma saída, nós precisamos confiar. E essa saída, então, surgiu, ela apareceu. E agora, tudo aquilo que a impedia de viver a maior paixão da vida dela, agora ficou para trás. A história de Radassa, meus queridos, é uma história cuja mensagem vai contra a lógica humana. Porque pela lógica humana, o que a gente vai fazer? Não há perspectiva, a minha empresa vai falir, essa pandemia acabou com as empresas. Não há perspectiva para mim, eu perdi o emprego. Não há perspectiva, eu não consigo mais reatar os meus relacionamentos. Eu briguei profundamente com mãe, com pai, com filho, com marido, com esposa. Não tem como voltar atrás. Mas eu vou te dizer, tem como. E para encerrar, eu vou te contar a última história, da gente abre para perguntas, caso ainda tenha alguma. Caso tenha alguma, desculpa. Um rapaz morava numa fazenda, agora não é mais lá no ano 70, não, é atual. Um rapaz morava numa fazenda com seu pai e com sua mãe. Só que ele nunca ajudou o pai e nunca ajudou a mãe. O pai chamava: filho, venha me ajudar aqui a podar as árvores. Eles tinham um pomar gigantesco e eles colhiam as frutas. Venha me ajudar a colher as frutas. Eu não sou agricultor. Aí a mãe falava: filho, então venha me ajudar a descascar as frutas e fazer as geleias. É isso que mantém a nossa família. O nosso sustento vem disso. Venha me ajudar. O filho falava assim: eu não sou cozinheira. Então ele estava recebendo tudo em casa. Comida, roupa lavada, tinha celular, tinha tudo. Mas não ajudava nem o pai, nem a mãe. Até que um dia o pai insistiu para que ele ajudasse. Ele falou assim: você não pode continuar sendo um vagabundo. Aí o menino se queimou e falou assim: vagabundo é você, que é um agricultor pé rapado. Aí o pai: que agricultor o quê, rapaz? Que pé rapado o quê? Eu amo a agricultura. E a gente faz as geleias, isso que mantém a nossa família, isso que está mantendo você na escola e te dá roupa e te dá celular. Ele falava: mas vocês podiam ter coisas melhores, só não tem porque não quiseram. Sabe aquela coisa ridícula de briga, de discussão? Até que a coisa foi aumentando, e o filho, pá! Deu um soco na cara do pai. O pai caiu no chão com o nariz quebrado, escorrendo de sangue. E a mãe veio em direção ao pai, tentando ajudar o marido, tentando salvar o marido, e disse para o filho: saia daqui, menino! Aí ele falou assim: não saio não, sua filha da... E xingou a mãe do pior palavrão que poderia xingar. Aí o pai, vendo o que o filho está fazendo com a própria esposa, com a mãe do menino, ele olha para o menino e fala assim: suma daqui, nunca mais pise nessa casa, jamais pise aqui, nunca mais, some daqui. Aí o menino pegou algumas roupas, foi embora com a certeza de que ele jamais poderia voltar. Aí o menino andou um pouco, foi até a linha do trem, andou pela linha do trem, parou numa estação, pegou o trem e foi até a próxima cidade. Lá na cidade, agora ele precisa achar um lugar para morar e precisa um emprego, porque ele tem que sobreviver, porque ele não tem mais o que ele tinha. E nada, ele não tinha condições de pegar um emprego. E todos os lugares que ele achou para alugar, o aluguel era igual o possível salário que ele teria. Ele não ia conseguir sobreviver. E agora? Mas teimoso e orgulhoso, ele não voltou para os pais. E nem poderia, nem que quisesse, jamais poderia voltar. Então esse rapaz conseguiu achar um emprego como frentista num posto de gasolina. E aí ele pediu para o dono do posto de gasolina: pelo amor de Deus, me deixe morar
na borracharia. Aí o dono teve pena dele, tá, more lá, menino, more lá. Aí o menino arrastou os pneus, colocou uma cortina, colocou um colchão no chão e ali ele começou a morar. O salário dele dava para comer e comprar de vez em quando, talvez uma ou outra roupa. Mas ele fez um amigo lá. E esse amigo falou assim, ô cara, mas de onde você veio? Ah, vim de uma fazenda aqui perto. Ah, é? Fazenda? Urra! Então você tinha do bom e do melhor lá, né? Porque comida de fazenda é maravilhosa, do menino. É. E aí, você ajudava teu pai? Não, não ajudava. Ah, então o que você fazia? Ajudava tua mãe? Não, eu não fazia nada. Porra, cara, você tinha comida, roupa, comida da boa, roupa, tinha celular, tinha tudo e não ajudava os pais. Tá louco, cara. Tá louco. Aí aqui aquela conversa fez com que esse rapaz, deitado no colchão, olhando para os pneus à sua volta, pensasse: fiz tudo errado. Meus pais não tiveram melhores oportunidades e, apesar disso, trabalharam a vida inteira para que eu tivesse alguma coisa. Meu Deus do céu, fiz tudo errado. E esse menino chora aquela madrugada. Ele fica chorando o tempo todo de arrependimento por ter xingado a mãe, por ter xingado o pai, por ter machucado o pai. E ele está totalmente arrependido. E arrependimento sincero. Então, ele sabe que não pode voltar, porque os pais nunca vão deixá-lo voltar. Então, ele precisa pelo menos pedir perdão para tirar esse peso da alma. Então, ele escreve uma carta. E na carta ele pede perdão. Perdão, meu pai, eu sempre deveria ter te ajudado. Você é um trabalhador, você é honesto, você tem caráter, você é uma pessoa maravilhosa. Perdoe-me pelo que eu te fiz. Querida mamãe, você é uma mulher maravilhosa, me perdoe, eu estava errado. Eu xinguei, mas nunca deveria ter feito isso. O erro foi totalmente meu. A senhora é uma mulher maravilhosa, batalhadora, e eu tenho o que eu tenho hoje graças a vocês. Me perdoem. E ali no final da carta ele colocou assim: tal dia eu vou passar de trem perto da fazenda. E quando o trem estiver passando perto da fazenda, eu vou olhar para a árvore que fica na frente da casa. E se ali estiver pendurada uma toalha branca, eu vou descer. Eu vou descer na próxima estação e eu sei que há perdão para mim. Eu virei aqui e a gente pode se reconciliar. Mas se o trem passar e não tiver uma toalha branca no galho da árvore, eu vou embora, vou tentar a minha vida em outra cidade. Mas pelo menos eu tentei pedir perdão. No dia marcado, esse menino entra no trem e fica olhando pela janela, fica olhando pela janela o tempo todo. Ele não presta atenção em absolutamente mais nada, porque a única coisa que ele quer, a única coisa que ele está prestando atenção é: será que existe uma toalha branca? Uma pequena que seja, mas tem que ter uma toalha branca no galho daquela árvore. Eu quero que exista perdão para mim. E aí ele olhando, o trem continua, aquele barulho das pessoas conversando, ele não escuta absolutamente nada. A única coisa que ele olha é lá para o horizonte, na tentativa de ver a fazenda onde ele morava, na tentativa, na esperança de que haja uma toalha branca pendurada no galho da árvore, porque aí ele será perdoado. Mas quando ele chegou perto da fazenda, não era uma toalha branca. Era algo tão impressionante que chamou a atenção de todos no vagão do trem. Sabe o que o pai fez? Ele não colocou apenas uma toalha branca, ele colocou todas as toalhas brancas que havia na casa. Ele colocou lençóis brancos pela árvore inteira. Ele pintou a árvore inteira de branco. Era uma árvore branca que dava para ver a quilômetros de distância. Era a árvore cujo símbolo é: eu perdoo você, meu filho. E aí ele desceu na próxima estação, saiu de lá e veio até os pais e pediu perdão e se reconciliaram. Sabe, gente, sabe, meu querido, o que está faltando nas nossas vidas? Árvores brancas. Está faltando você perdoar teu pai, você perdoar tua mãe, você perdoar teus filhos, perdoar marido, perdoar esposa, perdoar aluno, perdoar professor. Está faltando principalmente
principalmente, você se perdoar por ter pensado tantas coisas ruins até agora a respeito da vida, das dores, das tragédias. E agora você tem a chance de colocar uma árvore branca como símbolo do perdão, como símbolo do sempre há uma saída. Assim como eu achei. Hoje sou uma pessoa realizada, feliz. Houve uma saída para mim. A única coisa que eu precisava ter feito é acreditar que a saída vai aparecer e ela virá. Meus queridos, um grande abraço a todos. Eu acolho a tua dor, o teu sentimento e te trago nesse momento essa mensagem de esperança. Sim, sempre há uma saída. Valeu, meus queridos. Muito obrigado por tudo. Se a Mariana ainda tiver alguma pergunta de alguém, poderá fazer agora. Então, voltemos. Mariana. Choranda aqui, descabelada, com o teclado molhado. Não estava preparada, não estava preparada. Marcos, primeiramente, muito obrigada. O Ivo falava muito do perdão, então, assim, a gente nem alinhou exatamente tudo que você ia falar, mas parece que o Espírito Santo trabalhou aí, Que e eu legal. lembrei muito do meu pai. Eu tô emocionada, desculpa. Veio uma pergunta assim que eu queria fazer, então vou fazer só essa, já estamos no horário aqui para finalizarmos, e eu acho que vai muito é muito relevante para o momento que estamos vivendo, sabe? Então, o Sandro perguntou: em nossa situação atual, a quarentena, como lidar com os ânimos das crianças à flor da pele? Flexibilidade, rigidez, meio a meio? Pois sempre pensamos no melhor para os filhos. O que você tem aí de conselho para os pais que estão com muita dor no coração, porque a gente quer exigir, mas a gente entende que é um momento difícil, então qual que é o conselho? Queridos, eu sei que esse momento não é fácil para ninguém e também não está fácil para as crianças. Então, assim, de que forma você pode agora, nesse momento, se relacionar com o seu filho? Qual é a melhor forma? Então, para entender isso, você poderia imaginar-se daqui a 10, 20, 30 anos. Vamos imaginar lá no futuro, você encontra seu filho, já é adulto, ele tem uma profissão, ele tem casa, tem família constituída, tem filhos, portanto você já é avô, você já é avó. E aí você fala para o teu filho assim, filho, lembra lá de 2020, lá atrás, daquela pandemia? Talvez você fale, lembra daquela primeira pandemia? Espero que não, mas talvez seja assim. Lembra daquela pandemia que a gente ficou direto em casa? Aí o teu filho olha para você e fala assim, meu Deus, mãe, meu Deus, pai, não quero nem lembrar disso, porque foi terrível. Você, pai e mãe, viviam brigando e eu me sentia culpado. Vocês pegavam tanto no meu pé, vocês eram tão rígidos comigo que eu não tinha vontade de fazer nada. Foi um dos piores momentos da minha vida. Eu não quero nem lembrar daqueles momentos. Talvez teu filho diga isso. Mas talvez teu filho diga o seguinte: uau, pai, foi super legal. Lembra que a gente fazia bolo juntos? Lembra que você me ajudava ali a fazer a lição? Nossa, foi divertido pra caramba. Eu lembro com muito carinho. Queridos, eu gostaria que os seus filhos tivessem essa resposta lá no futuro. Mas para que essa resposta lá do futuro aconteça, agora você precisa agir diferente. E a dica, como a Mariana me pediu uma orientação, a dica é o seguinte: diminua um pouco o teu nível de exigência, de cobrança, de pegação no pé. Pode diminuir um pouco. Seja um pouco mais flexível, mas crie rotinas. Todo dia no mesmo horário vai estudar, sim. Sabe por quê? Porque vira rotina, vira hábito. E aí você não precisa mandar, pegar no pé, dar bronca, porque já virou hábito. Ah, mas eu não estou com vontade de fazer. Filho, a gente tem que fazer um monte de coisas mesmo sem vontade. Mas vamos lá fazer. Então, a gente vai conversando, vai pondo as regras, vai fazendo acontecer, vai estabelecendo rotinas e faz acontecer.
Claro, um pouco mais de flexibilidade, de jeito, e principalmente gaste mais tempo de verdade, sem celular, sem televisão, sem videogame, com o seu filho, brincando, batendo papo, contando tuas histórias, contando sobre a tua infância. Em outras palavras, crie mais intimidade. Esse é um bom momento para fazer isso. Vamos Melhor lá, Mariana, se momento. tiver mais uma, vamos lá. Nós, como colégio, também estamos tentando criar um joguinho de cintura, porque o momento exige, então todos nós temos que entender que está difícil para a gente, imagina para eles, né, Marcos? Eu acho que eu vou te liberar. Muitos comentários positivos, todo mundo lá no YouTube está emocionadíssimo com esse momento. Lágrimas, só isso. Mas muita aprendizagem. Eu acho que todo mundo estava precisando ouvir essa mensagem de esperança, sabe, Marcos? Então, muitíssimo obrigado. É imensurável tudo que a gente aprendeu essa noite com você, viu? Valeu, gente. Então, uma boa noite a todos e espere que um dia esse livro vai sair. Ele vai se chamar Massada. Vai ter um subtítulo, mas não importa. Mas vai ter, esse livro vai ser lançado provavelmente ainda esse ano ou no início do ano que vem. E me sigam lá no meu canal do YouTube. Lá tem um monte de vídeos também sobre educação de filhos que podem te ajudar nesse momento aí de quarentena, ok? Vamos Um fazer uma abraço. sessão de autógrafos aqui no Madalena, pelo amor de Deus. Te esperamos aqui. Muito obrigada.